Baseado em evidências como um livro sobre quadrinhos, filmes italianos, hoje nós vamos falar sobre... Julia Kendall. E antes de nós começarmos, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa a sua curtida, dá essa forcinha pra gente. Deixa aí nos comentários o que quer que você queira dizer. E claro, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Então agora, Julia Kendall. Olá amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. Como nós dissemos na abertura, hoje nós vamos falar sobre essa clássica, já se tornou clássica, né? Sim. Personagem dos quadrinhos italianos, os famosos fumetti, Julia Kendall, uma criação da editora Bonelli, talvez a grande editora, o maior símbolo dos fumetti. Você que é fãzaça, inclusive a gente está falando sobre Julia Kendall, eu sou um fã, mas nada perto do que a Bia é fã. Então, por favor, apresente a personagem para o público. Bom, a Julia Kendall é legal falar que ela pode ser considerada uma heroína, Sim. mas ela é uma heroína podemos dizer, superpoderes, mas superpoderes mais próximos, né? A gente consegue se identificar um pouco mais com ela, porque os grandes poderes da Julia são a inteligência e a perspicácia, né? Então, assim, existem humanos que têm esses superpoderes. Então, só por isso Cada vez mais raros, né? Mas eles existem, né? Vamos ter fé que eles existem. E, bom, a Julia começou a ser publicada em 98, aqui no Brasil a partir de 2004. E assim, a Julia é uma criminóloga, né? Inclusive, aqui no Brasil, o quadrinho é J. Kendall, né? Aventuras de uma criminóloga. Aliás, é interessante pontuar, para quem for procurar, que existe essa dificuldade editorial, porque ela era publicada aqui como Julia, Aventuras de uma criminóloga, mas por uma questão de direitos autorais, com uma editora, a Nova Cultural, que publicava uma série de livros também chamada Julia. Que é horrível. Não li, não sei opinar, momento Glória Pires. Mas a Mitos, que então publicava as aventuras da Julia Kendall, rebatizou o quadrinho como J. Kendall, as aventuras de uma criminóloga. Então, só para pontuar, para você que for procurar não se confundir, né? Então a Julia, ela é professora universitária e ela também presta uns serviços de assessoria, assim, para a polícia local de Garden City, que é a cidade fictícia onde ela mora. Que, assim, na verdade, o dia a dia da Julia, ela é professora, mas ela tá sempre interrompendo os compromissos acadêmicos dela com essa ajuda que ela presta para a polícia. E você pode nunca ter lido a Julia Kendall, mas com certeza se você bater o olho em qualquer quadrinho, qualquer edição, você vai pensar, esse rosto não me é estranho, né? Porque não é estranho não, ela é a cara da Audrey Hepburn e não é à toa, né? O Berardi fala abertamente que ele se inspirou na Audrey Hepburn para criar. E se você começar a folhear, você vai ver outros rostos muito conhecidos. Por exemplo, a Emily, que é a governanta da Julia, digamos. Que a Julia é assim, ela é uma mulher solteira, de seus 30 e poucos anos. E ela tem, em várias histórias, fica uns sinais, assim, de que ela é uma pessoa solitária, de que ela repensa essa condição, né, que ela escolheu se dedicar quase 100% ao seu trabalho, né, e esquecer um pouquinho da vida pessoal, apesar que ela tem uns romances, né, ao longo do quadrinho. Mas assim, você vai ver, a Emily, que é a governanta, é a cara da Whoopi Goldberg. O Ben Irving é a cara do John Goodman. E também tem o Alan Webb, que é muito parecido, tem traços do John Malkovich. Então você vai dizer assim, poxa, parece que eu tô assistindo um filme, né, em quadrinhos. E seguindo a tradição da Bonelli nesse sentido, porque desde o início, o personagem símbolo da Bonelli, que é o Tex, ele é uma cópia escarrada do Gary Cooper, né? Ele é desenhado a partir da fisionomia do Gary Cooper, e quando o Berardi ele cria a fisionomia da Kendall, ele se baseia na Audrey Hepburn e também puxa muita coisa da cultura cinematográfica americana, tal qual o Tex se inspira nos faroestes americanos. O que é uma coisa muito interessante, porque assim, você acabou de dar uma descrição da personagem, assim, é uma mulher que tem uma vida relativamente solitária, é uma pessoa que é completamente focada e dedicada ao seu trabalho, o que é uma coisa muito, muito interessante, porque
Um dos grandes traços, uma das grandes celebrações da personagem, né? Inclusive eu sei que esse é um dos grandes motivos pelos quais você gosta tanto dela, é justamente o fato de que, assim, ela é uma mulher de força e presença passiva. Ela não precisa se impor. Ela se impõe fazendo muito bem o trabalho dela e tocando a vida dela da maneira como ela bem entende. Então, para todos os efeitos, ela é uma releitura daqueles detetives noir do cinema americano, mas na figura de uma presença feminina que é natural. E eu acho isso muito interessante pelo fato de que o Berardi, quando ele criou a personagem em 98, ele já era um escritor veterano. Você que acompanha os faroestes da Bonelli, você provavelmente conhece o nome do Berardi como o criador de outro grande clássico do faroeste dos fumetti, que é o Ken Parker. Então, assim, quando ele cria a Kendall, ele já está numa fase mais madura da vida, ou seja, ele é um homem italiano meio velha guarda, e a gente sabe o que o ser um homem italiano meio velha guarda significa. Sim. E o fato de ele criar uma mulher de presença forte e natural, respeitar a sua inteligência, é impressionante como ele, ao escrever, ele respeita as decisões orgânicas da personagem. Ela nunca se força a fazer uma coisa porque ela é uma mulher ou porque as pessoas à sua volta desmerecem por ser uma mulher. Existe, sim, uma coisa de depreciação por conta de gênero, mas eu acho que é muito mais uma análise da realidade por parte do Berardi do que uma extrapolação para provar que ela é uma mulher forte, que supera os desafios. Não, o foco do quadrinho são sempre os mistérios, muito bem escritos, por sinal, muito divertidos. São as relações interpessoais dela, que são todas, não vou dizer todas, mas assim, a maior parte é muito bem trabalhada, né? A relação dela com a governanta, por exemplo, embora a pretensão seja de uma relação de amizade isonômica, às vezes fica esse mal-estar por ela ser uma governanta, por ela estar numa posição de subordinada. Exato. É claro que, eu acho que pro amigo espectador, a analogia que a gente faria aqui é que, da mesma forma que a Julia Kendall, ela é uma releitura desses detetives noir, que por sua vez são uma releitura do Sherlock Holmes, o cara que desvenda mistérios através da inteligência, da perspicácia, como você falou, reunindo detalhes, ele tem o seu Watson. E a Emily é para ser o Watson da Julia Kendall. Mas eu não sei se você concorda ou discorda, a minha é a única relação interpessoal mais aguda do quadrinho, porque às vezes me provoca um pouco de mal-estar essa condição de... É aquela coisa é empregada, mas é parte da família. Eu sei, porque assim, isso eu acho que torna a Júlia ainda mais crível, sabe? Porque ela é uma menina de classe média, né? Que estudou e tudo mais, e a vida dela, no caso assim, a Emily é uma mão na roda pra Júlia, porque a Júlia não tem tempo de cuidar da casa, ela tem outras coisas pra fazer, ela tem crimes pra desvendar. E a Emily faz tudo que ela... E a Emily, assim, não cuida só da questão, tipo, a casa tem que estar organizada, E é muito legal porque tem umas passagens, assim, que ela age meio como uma avó, assim, pra Júlia, por ela, assim, você não come direito, né, você tá muito magra, por isso que você não arranja namorado. Ela larga umas pérolas, assim, mas sempre tem essa questão, tipo, a Júlia trata a Emily, por mais que elas tenham uma amizade, por mais que ela peça conselhos pra Emily e a Emily a aconselhe mesmo sem ela pedir, existe essa relação, né? A Emily é a empregada da Júlia. E eu acho que assim, até eu acho que ela é bem equilibrada, porque as poucas vezes no quadrinho que eu vi a Emily ser tratada como empregada, ainda foi de uma maneira bem sutil, sabe? Porque é que assim, a personagem é tão engraçada que você acaba simpatizando com ela e você meio que esquece que ela é contratada da Júlia, que a Júlia paga um salário pra ela. Você pensa, ela mora com a Júlia porque ela gosta da Júlia, né? E ela vive saindo, viajando, porque ela tem uma família louca, né? Que a Júlia não conhece pessoalmente, mas tá sempre perguntando, né? E o fulano, e o seu filho, e o seu primo? Ela tem uma família enorme e ela tá sempre resolvendo problemas dessa família. O que pra mim sempre foi uma evidência nesse sentido, dessa falta de isonomia. Tipo, nossa, é minha amiga, mora comigo, a trato como uma igual. Mas assim, a Emily sabe tudo sobre a Júlia, mas a Júlia não sabe nada sobre a Emily. Exato. Tem essa questão também. E eu acho que isso de
eu gostei muito que você falou assim, essa coisa, eu acho que foi isso que fez com que eu me apaixonasse pela personagem, é justamente que a Júlia, ela tá num ambiente extremamente masculino, mas ela não se masculiniza pra impor respeito. Isso eu acho muito importante, porque existe uma tendência, principalmente assim, cinema de ação ou mesmo em alguns quadrinhos, de que a mulher, para ela ser uma heroína, para ela ser respeitada, ela precisa parecer um homem. É uma coisa meio de feminismo liberal, sabe? Eu quero ser igual ao homem. Não, a gente não quer ser igual ao homem. A Júlia é uma mulher, ela age como mulher, ela em momento nenhum ela deixa, por exemplo, a sensibilidade dela atrapalhar, que eu digo assim, ela usa a sensibilidade a favor dela. E aí acaba que quase sempre no final das histórias, os homens se dão conta que foi a intuição da Júlia que ajudou a resolver tudo, e não só simplesmente a inteligência e a análise de pistas e tudo mais. E eu acho que a Júlia, por exemplo, ela é extremamente feminina, né? Apesar de ela não seguir um padrão do que seria uma... Porque esse negócio de feminilidade né, a gente vai entrar numa discussão longa e o que é feminino, o que não é. Mas assim, ela não segue um padrão. Mas nem por isso, você não pode dizer que ela é uma mulher masculinizada. Não, eu acho isso muito interessante que você falou pelo seguinte. A Kendall, ela é desenhada a partir da figura da Audrey Hepburn, cuja, assim, a obra mais conhecida é Bonequinha de Luxo, o nome autoexplicativo, que é assim, a exegese da mulher objeto lutando para deixar de ser. Quando o Berardi propõe que a Kendall seja desenhada a partir da figura da Hepburn e a transforma nesse modelo de mulher, é como se ele tivesse... Aliás, é uma sensibilidade nesse sentido da parte do Berardi, porque isso tudo que a gente está falando sobre uma personagem mulher, etc., está sendo escrito por um homem. Exato. E um homem no final dos anos 90, quando esse tipo de consciência, assim, em que pese da interpretação... Um homem que escrevia faroeste, né? Um homem que escrevia faroeste para Bonelli, apesar de que, fazendo um paralelo, um breve parênteses, a gente tem que levar isso em consideração, né? Porque Sim. A Bonelli, desde o início, ela já era pioneira nisso, porque o Bonelli, quando ele cria o Tex, ele já cria um personagem que é uma desconstrução do modelo daquele... É uma desconstrução do modelo do cowboy John Wayne. Sim, total. Então assim, o Tex é um cara que respeita a índio, é um cara que respeita a mulher, é um cowboy que é parte da lei, mas quando ele precisa, ele vai contra a lei quando a lei é opressora, etc. Então assim, é um cara que antecipa aquela crítica que seria feita depois pelo spaghetti western, pelo próprio revisionismo dos americanos. Sim. Foi o Bonelli quem Sim. primeiro cantou a bola assim em maior escala, né? Sim. Então assim, quando a gente fala de uma personagem feminina que antecipa, e principalmente na Itália, que é um país de características misóginas muito fortes, Sim. quando você tem um cara que cria uma personagem que é uma mulher forte, independente, sem ser forçada, e a escreve num desenvolvimento orgânico, precisa celebrar demais esse autor, né? Porque a Júlia, na verdade, ela não é, em nenhum momento, eu acho assim, até o Berardi coloca uns comentários misóginos no meio ali, e a Júlia meio que ignora, né? Ela nem dá uma resposta, ela não dá uma patada, mas ela também não fica quieta. Mas eu acho que assim, só dele pensar assim, que o melhor modo de você deixar o misógino sem graça é você mostrar pra ele que ele tá sendo idiota e só ele tá achando graça naquilo. Que ela é melhor no que ela faz do que ele, então, né? Assim, a relação dela, por exemplo, com o Alan, né? Então o cara ele tá sempre provocando ela, né? E é sempre nessas questões. Tinha que ser coisa de mulher. Porque você é mulher. Você tem aquele seu namoradinho que você fica pedindo ajuda. Ela tem, né, o Léo, que é um cara que trabalha, ajuda ela a desvendar alguns crimes, e ele fica toda hora dizendo, ele é seu namoradinho, por isso que você fala com ele, você não é capaz de fazer sozinha, aí você pede pra ele porque você quer se aproximar. E ela meio que diz, tá bom, se você acha isso, continue achando, eu vou tocar a minha vida. Então só de lhe mostrar uma mulher que ignora esses comentários misóginos, já mostra que ele não colocou esse comentário misógino querendo criar um conflito amoroso, porque em outras, a gente sabe que tem muito autor que coloca um cara, que é aquela velha história, se ele implica com você é porque ele te ama,
né? A gente sabe, nem a minha avó cai mais nessa. Então, ele coloca justamente pra mostrar assim, o Alan acha que ele tem que implicar com a Júlia, porque é óbvio que ele sente uma atração pela Júlia, só que a Júlia tá em outra. A Júlia não é a mulher que acha assim, nossa, ele implica comigo, então ele gosta de mim. Não, ele implica comigo, ele é um idiota e eu vou continuar tratando ele como ele merece. Ela não tá afim de adotar, né? Não, nem um pouco. Não é o tipo da... A Júlia tem só um gato. E pra isso que ela... Esse sim merece ser adotado por ela. Apesar de que essa história de adoção, agora acabei lembrando, né? Tem um ponto de ruptura entre o Berardi e a editora Bonelli nesse sentido, porque ele queria que ela ficasse grávida, né? Ele queria explorar isso. Ele deu umas entrevistas, ele falou, olha, eu quero explorar a Júlia ficando grávida. Júlia é mãe solo. Ele até pensou assim numa continuidade, falou, ó, a gente vai seguir a gravidez em tempo real, cada mês ela vai estar num estágio, e ele ia mostrar um pouco desses detalhes no meio das aventuras, e quem bateu o pé foi a própria editora que falou que não, que eles não iam, porque assim, apesar de tudo, a Bonelli é a DC / Marvel da Itália, né? Ou Maurício de Souza italiano, se vocês quiserem entender assim. Assim, os seus personagens têm que ser imutáveis. Sim. Assim, existe uma grande liberdade criativa desde que você não mexa na estrutura básica do personagem. Ela é uma detetive, uma criminóloga solteira, ela tem aquela estrutura de relações pessoais, então assim, tem que continuar solteira, tem que manter a Emily como governanta como e Watson amiga. Pessoal, e nada de ficar grávida, porque isso muda o status quo dela de forma absurda. Assim, o meio termo que eles acabaram encontrando de fazer com que ela adotasse uma criança já foi muito da parte da Bonelli, mas mostra que o Berardi, ele é um cara que, assim, ele criou uma personagem que é viva. Sim. Ela está viva. A Julia Kendall ela tem nuances, assim, ela não é uma personagem... Ela se modifica como e ela exatamente, ela se modifica. E mais interessante, o Berardi mostra que ele é um cara disposto a falar sobre coisas, sobre questões complexas, sobre questões sensíveis, porque quando ele trabalha essa questão da adoção, a Júlia não adota uma criança italiana, ela adota uma criança estrangeira, nativo africano, não vou me lembrar agora a nacionalidade dele, mas é uma questão de sensibilidade para os italianos que recebem muitos imigrantes vindos do norte, que migram da África, né, pelo norte da África. E assim, existe uma questão de, além da misoginia dos italianos, existe uma questão de xenofobia lá também que é muito forte, e o fato de você pegar uma personagem protagonista da maior editora do país, mulher, solteira, blá blá blá, e ainda trabalhar questões como, por exemplo, imigração de um lugar de onde os italianos sentem uma xenofobia, o italiano médio, né, o italiano estúpido, sente uma xenofobia imensa, cara, é pra aplaudir um cara como esse, né? Acho que a gente fala muito menos do Berardi como roteirista, porque a gente quase não conhece ele por aqui, mas assim, a gente fala muito menos dele do que deveria. Bom, e sobre a trajetória do quadrinho aqui no Brasil, a gente já deixou claro que tem aí os seus problemas, né? A Mitos teve a iniciativa de publicar a partir de 2004, como você bem disse, mas é uma publicação meio errática, não apenas aqui, como também na Itália, porque apesar de tudo, é um quadrinho que, infelizmente, muito infelizmente, não vende tanto. Só que tem uma coisa que é muito curiosa, assim, inclusive estatísticas de venda mostram isso, que é um quadrinho assim, que não vende muito, mas o que vende permanece. É um quadrinho que tem um público muito fiel. Não vende muito, mas vende sempre. Exatamente, vende sempre. Então assim, tem um público muito fiel. A gente vai ter uma republicação agora. Caralho, desculpa. A Mitos vai trazer uma republicação dos volumes e vai haver uma nova iniciativa que eu espero que dessa vez dê certo. Eu acho que a gente acho que talvez você vá concordar comigo nesse sentido, a gente está num outro momento em que as pessoas estão atrás de personagens femininas de impacto, com boas narrativas. E, gente, tem 20 anos de história da Julia Kendall para vocês descobrirem, para vocês curtirem. Quem quer personagem feminina, orgânica, né, e com narrativas de qualidade, eu acho essencial. É o grande exemplo, assim, Bianca Zasso não entende lufas de quadrinhos, tá? Mas Bianca Zasso está aqui. Então, assim, a minha personagem preferida dos quadrinhos é a Júlia, e eu acho, assim, que mesmo que eu me aprofunde mais em quadrinhos, ela vai continuar sendo minha personagem preferida, porque, assim, ela é o mais
próximo de identificação que eu encontrei até hoje, sabe? Eu não sou a Capitã Marvel, eu não sou a Mulher Maravilha, mas eu posso ser a Julia Kendall se eu me dedicar e estudar um pouquinho mais. Então, assim, Então o penteado já tá feito? o penteado já tá feito. Vocês acham que eu cortei o cabelo por quê, né? Mas, assim, a Júlia, ela tem isso. Eu acho que num tempo em que a gente valoriza tanto super-heróis, né? E eu acho importante, tem que ter super-herói. As meninas precisam se ver também, sabe? Parece bobagem, mas às vezes você olhar para um cartaz e ver uma mulher vestida com superpoderes, isso faz uma diferença, ainda mais quando você é criança e adolescente. Agora, se você puder ver uma mulher bem-sucedida, e bem-sucedida quando eu digo não é financeiramente, é bem-sucedida, tipo, ela tem o trabalho que ela gosta, ela faz o que ela gosta e ela é quem ela quiser ser. Então, isso também é importante. Até porque, assim, já ouviram vários boatos de que a Júlia ia ser adaptada para o cinema, né? Inclusive, se cotou uma moça que tinha muito a ver, que era a Natalie Portman. Então, assim, a Júlia ainda não está no cinema, mas eu acho que ela seria uma boa adaptação, porque primeiro porque o roteiro é muito bom, então você não precisa trabalhar tanto, e segundo porque dá pra fazer a Júlia no cinema sem precisar de grandes efeitos especiais, né? O efeito especial da Júlia tá aqui, ó. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre Julia Kendall, a criminóloga italiana que não é italiana. Não deixe de entrar no nosso site formigaelétrica.com.br e baixe o nosso podcast também do Spotify para você poder ouvir a gente durante a semana inteira. É isso, muito obrigado e até semana que vem.